Aleluia, aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Quero falar aqui para você a respeito das ofertas e os dízimos. Amém? Uma coisa que nós, como igreja, devemos fazer é sempre falar a palavra de Deus. Amém? Sempre falar a palavra de Deus. Eu vou pedir para você cessar o movimento, por favor. Eu vou ser breve aqui, mas cesse o movimento, porque senão acaba tirando a minha visão aqui, por favor. Amém? Nós sempre devemos falar a palavra de Deus, independente das circunstâncias que se levantam na nossa vida. Nós precisamos estar sempre com a palavra de Deus na nossa boca. Por isso que nós sempre falamos como igreja, que nós devemos fazer o nosso devocional. Pessoas pegam e falam, mas é muito difícil. Mas tem as lives ao 12:30, do pastor Juan. Tem as lives do pastor Gilberto às 7 horas da manhã, que também é um alimento, é palavra de Deus que vai ficar onde? Na sua boca. É palavra de Deus que você vai pensar nela durante o dia ou durante a tarde. E isso tem um poder espiritual que você nem imagina. Há um poder liberado para aqueles que meditam, para aqueles que falam a palavra de Deus. Você há de concordar comigo que nós falamos muito o que nós vemos. E esse é um problema que nós temos como pessoas. Nós falamos o que nós estamos enxergando. Mas como assim, Evandro? Talvez você seja um empresário no nosso meio, e as coisas não estão indo muito bem. E aí você começa a fazer o quê? A falar. Mas nada está dando certo, e agora eu tenho aquela conta para pagar, e agora eu tenho aquela dívida que eu vou ter que pagar, e os clientes sumiram, e agora o que eu vou fazer? Você tem que ter a palavra de Deus na sua boca. Você precisa ter a palavra de Deus na sua boca. Nós estávamos ontem na conferência dos jovens. A conferência tem um título, identidade. Amém? Você precisa saber quem você é em Deus. Você precisa ter essa identidade no seu coração. Você precisa ter isso como certo na sua vida. Você precisa saber quem você é em Deus. Você precisa saber. Por quê? Porque as tempestades virão. Porque as dificuldades virão. E você se torna inabalável. Porque o centro daquilo que você está pisando é a palavra. A palavra é luz. Ele é o caminho aonde você deve seguir. Aonde você precisa estar firmado para se tornar alguém inabalável. Você precisa saber o que a palavra de Deus fala ao seu respeito. Nós precisamos saber disso para nos tornarmos inabaláveis. Você sabe, nós já contamos essa história inúmeras vezes. No meio da tempestade, o que Jesus estava fazendo? Dormindo. No meio da tempestade, ele estava descansando. Ele estava preocupado que o barco ia virar? Não, ele estava dormindo. E a palavra de Deus é bem específica. A palavra de Deus diz que os ventos sopravam muito forte, e as ondas estavam balançando o barco, mas ele ainda estava dormindo. Dormindo. Você sabe, nós falamos também muitas vezes aqui. Nós falamos muitas vezes que quando Deus nos criou, foi no 6º dia. E o 7º ele descansou. Sabe por quê? Que ele criou você no 6º? Para você aproveitar o descanso no 7º. Entendeu? Nós precisamos, irmãos, saber quem nós somos e descansar na palavra de Deus. E descansar. Você precisa saber quem você é. E não olhar as circunstâncias que se levantam. E não olhar os ventos fortes que estão soprando. Você precisa descansar no Senhor.
E como que eu faço isso? Conhecendo a palavra, meditando na palavra, falando a palavra de Deus. E aí você está falando contra as circunstâncias. E quando você fala contra as circunstâncias, você vê a tempestade acalmando, o vento cessando, as águas ficando tranquilas, porque você conhece aquele que te chamou, aquele que te escolheu, e você sabe quem você é nele. Entendeu? Nós precisamos disso. Precisamos disso. Abre para mim. Salmos capítulo 39, versículo 3. Salmos 39, 3. Salmos 39, 3. Aleluia. Olha o que a palavra diz. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo, então disse eu com a própria língua. Próximo. Dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim, ao qual soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Olha só, esbraseou-se. Sabe o que quer dizer esbraseou-se? Pegou fogo. Pegou fogo. Aqueceu. Sabe, em dias de tribulação, nós temos a tendência de esfriar, de olhar para nós mesmos, de olhar para as circunstâncias e nós murcharmos, esfriarmos. Mas quando você medita na palavra, o seu coração se enche de quê? De fogo, de autoridade. E aí você se levanta no meio da tempestade e fala: ventos, cesse. Cesse. E acontece. E acontece. Sabe, muitas coisas nós, ficamos sabendo e acaba gerando uma intimidação. As pessoas falam que a economia do Brasil está indo para o beleléu, e as pessoas falam que ter empresas é muito difícil, que abrir o seu próprio negócio é muito difícil. Mas escolhe ficar com o que a palavra diz. O que a palavra diz. Em tempos de escassez, o Senhor, Ele vai levantar os seus. Ele vai levantar os seus. Você pode dizer amém? Ele vai te levantar. Por mais que a economia não esteja boa, você vai prosperar. Porque o Senhor está contigo. Porque Ele está com você. Entendeu? Porque Ele está com você. E a palavra de Deus nos dá inúmeras histórias que diz sobre isso, que fala sobre isso. Abraão chega e Ló, eles ficam muito prósperos e não tem mais como eles permanecer juntos. Abraão então pega e fala para Ló: Ló, escolhe para onde você vai. Se você ir para a direita, eu vou para a esquerda. Mas escolhe. A palavra de Deus diz que Ló olhou na sua direção, para os lados, e viu um lado aonde tinha a graminha verdinha, os pastos bonitos. Ele falou: eu vou para lá. Eu vou para lá. Então você há de concordar comigo que Abraão ficou com o lado menos bonito, aonde não tinha os pastos verdes, aonde não tinha, a grama verdinha, aonde, provavelmente havia um deserto. Mas Abraão, ele firmou, porque ele sabia que Deus tinha escolhido ele, que Deus o tinha chamado, e ele falou: eu vou para cá, porque o Senhor está comigo, e as portas estão abertas, e eu sei que eu vou prosperar, porque não vem nada de mim, porque tudo que eu tenho vem do Senhor, e Ele me escolheu, e Ele me designou, e eu vou prosperar. E você vai ver o fim de Ló. Ló está lá, ele segue aquele caminho da grama verdinha, os pastos verdes, e o que acontece lá?
ele para em Sodoma e Gomorra. E Abraão? Abraão, ele segue naquele caminho que talvez não era o mais bonito, não era o mais interessante para ele, mas ele começa a prosperar. E ele prospera a tal ponto de saber que o seu sobrinho estava preso. Ele levanta acampamento e fala: agora eu vou lá resgatar meu sobrinho porque ele precisa de mim. Entendeu? Quando você firma no que a palavra de Deus fala ao seu respeito, você se torna tão próspero a ponto de ajudar as pessoas que estão na sua volta. Entendeu isso? Você se torna a própria bênção. É isso que Deus quer que nós sejamos. Mas Evandro, você não sabe a minha condição financeira, você não sabe o que eu estou passando, a minha empresa não está prosperando, e eu com isso. Você tem que firmar a sua palavra na palavra de Deus, você tem que firmar o seu coração na palavra de Deus, e você vai ver as coisas mudando, filho. Você tem que dizer, meditar, é sussurrar. Hoje o pastor Gilberto estava falando sobre isso. Você tem que sussurrar a palavra de Deus, falar a palavra de Deus. As circunstâncias não estão prosperando. Eu sou mais que vencedor por meio daquele que me chamou, daquele que me escolheu. Eu estava indo para o inferno, mas Ele me salvou. Eu sou mais que vencedor, eu sou próspero, vai dar certo. Os clientes estão chegando, a minha empresa vai romper. Eu vou ser generoso. E a palavra de Deus diz isso para você, filho. Você precisa falar, meditar, falar a palavra de Deus. Abre para mim o próximo, Salmos, capítulo 1, versículo 2 e 3. Salmos, capítulo 1, versículo 2 e 3. Olha que a palavra de Deus diz: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Para aí, não troca. Eu sei que aqui está falando da lei. E você sabe que é a lei de Moisés. Mas é o que aquele povo tinha naquela época para meditar. Era a palavra de Deus, era o Pentateuco. Era a palavra de Deus que eles tinham naquela época. E olha o que o salmista diz: medita de dia e de noite. De dia e de noite, fale a palavra. Fala a palavra. Tenha a palavra de Deus na sua boca. As circunstâncias estão contrárias, diga a palavra de Deus. As circunstâncias estão adversas, diga a palavra de Deus. Medita de dia e de noite. De dia e de noite, fale a palavra. Diga a palavra, viva na palavra. Baseie-se na palavra, caminhe sobre a palavra, e você vai ver, as portas abertas diante de você. Mas nós precisamos estar firmados na palavra. Verso 3, olha o que fala: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Será bem sucedido. É isso que o Senhor quer para nós. É isso que o Senhor quer para você. Mas o que você tem que fazer? Meditar na palavra de dia e de noite. Meditar na palavra de dia e de noite, e crer que você foi plantado junto às correntes. Você tem que crer nisso. E você, no devido tempo, pode acontecer instantâneo? Pode. Pode demorar algum tempo? Pode. Mas o resultado sempre vai ser o mesmo. Será bem sucedido. Bem sucedido. Eu não estou falando só da área financeira não, irmãos. Seu casamento será bem sucedido. A sua empresa será bem sucedida. A sua célula será muito bem sucedida e irá multiplicar. Amém? É isso que o Senhor tem para nós. É isso que o Senhor tem para você. Você precisa estar baseado aonde? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus.
A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela é eficaz para tudo que nós precisamos. Outra coisa interessantíssima, e eu encerro com isso, que o pastor falou hoje. Você sabe, Deus ele criou os céus e a terra. Amém? E ele, quando vai criar o restante, né, da sua criação, ele olha para o céu e fala: céus, dê as aves dos céus. E elas foram criadas para viver aonde? Nos céus. Na terra, o que ele fala? Produza os frutos, as gramas, as árvores. Por quê que ele fala isso para a terra? Você vê as outras coisas sendo criadas e existindo, só que tinha um fundamento antes. Para as plantas virem, precisou da terra. Para os pássaros virem, precisou do céu. Só que teve um momento em que a Trindade estava em comunhão ali. E eles falaram: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós fomos criados de dentro de Deus. E quando você medita na palavra, quando você confia na palavra de Deus, não tem como as coisas dar errado. Amém? Fique de pé no seu lugar. Separe seu dízimo, a sua oferta, com sinal de gratidão a Deus, para aquilo que Ele tem feito. E se as coisas ainda não prosperaram da forma que você esperava, separe em fé a sua oferta e o seu dízimo. E fala: Senhor, eu estou plantando uma semente, mas a Tua palavra diz que aquele que planta certamente vai colher. E eu creio que eu vou colher. Amém? Em nome de Jesus, separe a sua oferta e seu dízimo. Eu quero que os dizimistas que entregarem o seu dízimo permaneçam aqui na frente, para nós aqui da equipe estar orando por você. Em nome de Jesus. E com grande alegria, amém, você pode trazer a sua oferta e seu dízimo. Você que está em casa, está aparecendo o nosso Pix. Você que vai dizimar, ok? Precisamos que você envie o seu comprovante, tá, para o nosso tesoureiro, para nós mantermos o controle dos dizimistas ali, da oferta de dízimos que entra. E você que vai ofertar, também está aparecendo o Pix, mas não precisa você enviar o comprovante para a oferta. Amém? Outro recado: se você ainda não entregou, tá, a sua oferta das primícias, amém, você, entregue, vamos estar orando. Deus vai abrir as portas se Ele ainda não abriu, amém, Ele vai te prosperar abundantemente, em nome de Jesus. Eu profetizo que nessa semana haverá sinais, em nome de Jesus. Com grande alegria, pode entregar a sua oferta, seus dízimos, em nome de Jesus. Aleluia! Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Diga isso! Tudo que me prometeu é meu. E Ele é fiel Pra cumprir e tudo que me prometeu, tudo que me prometeu. diga: meu! Aleluia! Vamos estar orando aqui. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, as bênçãos do Senhor sobre os nossos irmãos. Declaro favor, graça abundante sobre eles. Declaro a Deus que a palavra está na boca dos meus irmãos, e eu declaro que eles serão bem-sucedidos. Eu declaro a Deus que eles prosperarão abundantemente. Ó Deus, eu declaro portas abertas, portas de oportunidade. Eu declaro que assim vai ser. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, para aqueles que têm as suas empresas, ó Deus, eu declaro que elas prosperarão. Ó Deus, eu declaro em o nome de Jesus, há um tempo novo de prosperidade, em o nome de Jesus. E aqueles que creem, digam amém. Diga amém. Aleluia. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Quero chamar o pastor Juan Pablo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.